esperando contra a esperança. Veja, esperando contra a esperança. Mas o que significa isso? Esperar contra a esperança é quando tudo está aparentemente sem solução. É quando tudo parece que não tem jeito. Mas você espera, você confia, porque você sabe que tem a promessa de Deus para a tua vida. Que tem a promessa do Senhor. A partir do momento que nós temos a promessa do Senhor e sabemos que Deus é verdadeiro, que Ele age na nossa existência, nós vamos esperar contra a esperança. Nós vamos seguir, nós vamos andar, amados. E foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão é o nosso foco nessa noite. Vamos falar com base naquilo que o Senhor fez através de Abraão, como Deus agiu na vida dele, como ele foi uma pessoa que seguiu em frente mesmo quando ele olhava e não via muita solução, não conseguia ver solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, mas ele fechou seus olhos e prosseguiu na caminhada, foi em frente, porque ele cria naquele que o chamou, naquele que fez a promessa, e esta é a verdade para a nossa existência, amados. Nós temos que andar. Hoje vivemos dias que parece que as coisas não funcionam. Você olha e parece que está tudo fechado, você olha e parece que não tem jeito. Mas vamos esperar no Senhor, porque não tem outra alternativa também. Oh, glórias! E a melhor alternativa é confiar na providência de Deus para a nossa vida. É possuirmos uma esperança viva, uma esperança real, uma esperança verdadeira naquele que pode agir, naquele que pode fazer alguma coisa por nós. Mas o que é esperança? É um sentimento, irmãos, sentimento de quem vê que é possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa é fé. Tudo isso é esperança. Amém? E quando nós temos o nosso coração cheio de esperança, é porque nós confiamos que é possível a realização, que é possível agir, que é possível o mover de Deus de uma forma soberana, de uma forma grandiosa, mesmo que o nosso coração ele tem vida própria e ele diz, não dá certo. Ô coração, não é assim? Não dá certo, não vai funcionar, espera, sei lá o quê. Mas o nosso coração, muitas vezes movido pela carne, quer nos fazer retroceder. Mas a palavra diz que é preciso esperar no Senhor, é preciso confiar, e a esperança do crente, ela nunca morre. A esperança do servo de Deus nunca morre. O ditado popular diz, a esperança é a última que morre. Já ouviram isto? A esperança é a última que morre. Mas isso aplica-se àqueles que não creem no Senhor. Aqueles que não têm esperança no verdadeiro Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor, irmãos, a sua esperança é viva. Ele segue em frente, porque ele sabe que no final de uma caminhada, no final de uma jornada, sempre estará o Senhor aguardando. O Senhor para manifestar a vontade dele na nossa vida. E é isso que nós precisamos observar e praticar. Com Abraão foi assim, irmãos. Não foi uma vida fácil. Hoje nós olhamos para Abraão e o vemos como um herói. Oh, Abraão, pai de multidões. Mas ele viveu um dia após o outro, tal qual nós. Ele viveu um dia após o outro. E certamente não foi fácil, porque o tempo passava. E a promessa de Deus não se materializava na vida dele. Ele olhava e não conseguia ver o seu filho. Ele não conseguia ver o nascimento do filho, da geração do seu filho. E o tempo passava. E o tempo encurtava. Oh, meu Deus! Mas ele creu. Ele esperou. Porque ele sabia que Deus não abandona os seus. Que Deus honra as suas promessas. Amados, mas para que ele tivesse essa força, para que ele não desistisse no meio da caminhada, era preciso que houvesse
comunhão. Era necessário que houvesse comunhão, que fosse íntimo de Deus, e ele era íntimo do Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor, ele ouvia o Senhor falando com ele ouvia o Senhor empurrando, o encaminhando, ele conseguia ver o agir de Deus na sua existência. E temos que buscar essa realidade para a nossa vida. Temos que buscar essa realidade, amados. E porque ele buscava a presença do Senhor, que ele vivia com Deus, a sua esperança não morreu, mas ele conseguia seguir em frente, mesmo não conseguindo ver evidências da realização da promessa de Deus. Oh, meu Senhor, mesmo que todas as evidências, que tudo apontava, as circunstâncias apontava para o não cumprimento, mesmo assim ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Irmãos, esta é a realidade do Deus, nosso Deus. O Deus que nos ama, o Deus que faz coisas maravilhosas na nossa existência. E Ele nos ensina a esperar contra a esperança. Espere no Senhor, confie no Senhor, porque Deus não esqueceu daquilo que Ele prometeu. Deus não esqueceu da sua promessa para você. Deus tem a promessa para cada um de nós. Nós temos que seguir em frente. Romanos capítulo 4, versículos 16 até o 21, ouça o que diz a palavra. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta revelação magnífica, por esse ensinamento, Senhor. Porque o apóstolo Paulo conseguiu ver o teu agir na vida de Abraão. Que nós da mesma forma consigamos ver, Senhor, o teu agir na vida de Abraão. Que possamos crer tal qual Abraão creu e seguirmos em frente. Senhor, fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Estas são palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu muito tempo depois de Abraão. No entanto, quando ele leu os relatos a respeito do pai da fé, ele conseguiu ver a presença do Senhor. Ele conseguiu entender que era possível viver a verdade do eterno acima de todas as coisas. Nós precisamos, a exemplo, amados, olhar para o amado, olharmos para o Senhor e confiarmos naquilo que Ele tem para cada um de nós. O cuidado do Senhor é uma verdade que não cai no esquecimento. Deus não se esquece das suas promessas. Lembre-se disso, Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece de você. O cuidado de Deus é uma verdade, o zelo do Senhor é uma realidade, e nós precisamos observar cada dia aquilo que Ele quer. E se nós dermos passos seguros na presença do Senhor, certamente veremos a sua glória e conseguiremos andar tal qual andou Abraão, tal qual esse homem viveu na presença do Mestre. No versículo 17, irmãos, nós somos chamados a atenção para um detalhe, eu quero que vocês ouçam com atenção. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Creu no que ouviu. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor.
Desde o início da sua caminhada, ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. Mas ele não se deixou dominar pelo medo, não se deixou dominar pela fraqueza, não se deixou dominar pela insegurança, ele não deixou se guiar de forma alguma pelas tentações e pelas dificuldades que o inimigo de nossas almas colocou no seu caminho. Haja vista, irmãos, que certamente Satanás sabia, tinha uma visão ampla daquilo que Deus queria fazer, daquilo que o Senhor queria fazer através de Abraão. E certamente os caminhos de Abraão não foram fáceis, porque o inimigo levantou-se para fazer-o desistir, para fazer o plano de Deus fracassar. Veja como são as coisas. Nós temos, amados, a mão do Eterno sobre a nossa vida. Nós temos o cuidado do Senhor. No entanto, nós temos ao nosso redor uma força maligna que quer fazê-lo parar, que quer fazê-lo desistir. Mas é necessário, a exemplo dele, a exemplo de Abraão, crer naquilo que nós temos ouvido de Deus. E Abraão creu, irmãos, e isso gerou no seu coração uma certeza, uma convicção. Ele tinha fé, ele tinha esperança, ele tinha plena convicção, plena certeza que Deus era com ele, que aquilo que ele ouviu, que o chamado de Deus não era coisa da sua mente, não era algo, sei lá, solto por aí, mas com certeza era o agir de Deus, era o mover do Senhor. Nós precisamos ter essa convicção, amados, porque muitas vezes nós ouvimos a voz do Senhor. No entanto, quando nós andamos um pouco mais, vemos que a situação fica um tanto difícil. Nós ouvimos Deus, a situação ficou um pouco difícil, e entra na nossa mente uma baita de uma incredulidade. Uma dúvida, e toda dúvida gera incredulidade. Entra uma dúvida, será que eu estou ouvindo Deus? Será que essa é a vontade do Senhor? Será que é a vontade de Deus? Mas por que não dá certo? Mas por que parece que não funciona? E se nós não estivermos certos daquilo que ouvimos de Deus, vamos nos abater e vamos desistir da caminhada. Infelizmente é assim que o coração humano funciona, irmãos. Infelizmente, nós somos movidos por resultados. Nós temos uma ideia que a nossa vida precisa produzir resultados positivos em todas as áreas. Essa é a nossa cultura. É a cultura do nosso país. É a cultura de boa parte desse mundo. Se você não tem resultados positivos na tua vida, tu és um fracassado. E nós nos deixamos levar por esse princípio e olhamos para a promessa de Deus. No entanto, parece que a promessa do Senhor não funciona. Nós olhamos para nós e o nosso coração, coração, diz para a gente: você é fracassado, não funciona, não dá certo, desiste, não vale a pena. Já aconteceu isso com vocês? Como já, não é verdade? Em diversas áreas, inclusive, principalmente a espiritual. Não vale a pena seguir em frente, não vale a pena. Mas o que é preciso entendermos, irmãos, que o que movia o coração de Abraão não era o interesse em ficar rico. Estou saindo da minha terra, estou indo para aquela outra terra, porque lá a terra é melhor. Foi assim que o povo saiu do Egito para Canaã, saíram de uma terra difícil para uma terra que seria um lugar maravilhoso, uma espécie de paraíso. E eles foram movidos por essa visão. Aqui da nossa cidade, quantas pessoas mudaram-se para Rondônia, para o Mato Grosso, porque eles entendiam que lá era possível progredir, o sucesso estava lá, e correram atrás desse sucesso. Mas Abraão não tinha essa visão, amados. Ele tinha um chamado apenas. Uma ordem de Deus. Pega toda a tua casa, tua família, teus escravos, teus servos, pega os seus animais e vai. E vai. Eu te mostrarei a terra.
Eu te mostrarei a terra. Ele não foi antes olhar a terra. Será que é boa? Vamos lá, família, vamos conhecer a terra. Talvez a gente venha para cá. Não, amados. Quando nós esperamos no Senhor, quando o nosso coração é movido pela esperança, a viva esperança, nós não estamos preocupados se a terra é boa ou não. Estamos preocupados em fazer a vontade de Deus. Esta é a realidade. E certamente não foram dias fáceis, dias difíceis, mas ele foi, porque tinha certeza que o Senhor tinha algo melhor para a sua vida, que o Senhor tinha algo para ele, que o Senhor tinha algo magnífico para a sua existência. Hebreus capítulo 11, versículo 6, somos chamados a atenção para uma realidade. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é exatamente a esperança, é andar. E você só conseguirá agradar a Deus se você andar, mesmo sem que vejas resultados. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Oh, glórias! Irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ande por fé, mesmo que você não veja resultados plausíveis. Ande pela fé, e assim fez Abraão. Amém? No versículo 18, somos chamados também para uma perspectiva difícil. Veja, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Amém? Abraão esperando contra a esperança. Por que ele estava esperando contra a esperança? Porque o que ele via na sua frente não apontava para soluções segundo aquilo que Deus havia falado ao seu coração. Ele não conseguia ver resultados que apontasse para o ok de Deus. Não, ele não conseguia ver resultados. Ele via apenas a situação ficando cada vez mais estranha, mais difícil. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Amados, nós precisamos entender a vontade do Senhor, porque nem sempre as circunstâncias são favoráveis. Nem sempre, amados, aquilo que nós temos diante de nós aponta para o caminho que Deus tem traçado para nossas vidas. No entanto, nós temos que andar, nós temos que seguir. E com Abraão foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele olhava, ele não conseguia ver nada, porque o tempo encurtava, o tempo passava, o tempo voava. E vemos ainda outro complicador: Sara era estéril. Qual o chamado de Abraão? Que ele seria pai de multidões, pai de muitas nações, que ele daria à terra uma geração de seguidores do Senhor, da qual nós fazemos parte. E se nós fazemos parte, é porque o projeto de Deus para Abraão deu certo. Oh, glórias! Essa é uma realidade. Mas, amados, ali, no dia a dia, no cotidiano de Abraão, no cotidiano de Sara, o que eles viam era o tempo passar, cair por entre os dedos. O que ele via, amados, era o tempo voar. E outro complicador: Sara era estéril. Como poderia dali sair uma geração, sair um povo, ser pai de uma multidão, se a sua companheira era estéril? Veja como são as coisas. Poderia ser mais fácil, não é? Irmãos, é interessante. Deus, ele é dono de todas as coisas. Em tese, vou falar em tese, porque cada um responde por si diante do Senhor. Em tese, somos filhos dele. Se você é filho dele, é uma realidade. Se você se acha apenas filho dele, mas não vive a verdade de Deus, entra a tese. Mas, por que as coisas não são fáceis para a gente? Não deveria ser diferente? Poxa,
Nós somos filho do dono do mundo. E tem gente que escreve, filho do dono do mundo. Somos filhos do dono do mundo porque parece que as coisas não funcionam. Queridos, o Senhor quer filhos corajosos, valentes, pessoas que sejam dignas de estar diante dEle por toda uma eternidade. O Senhor não quer pessoas que vivem uma ilusão, mas o Senhor quer pessoas que vivem uma realidade no seu dia a dia, pessoas que creem não porque recebem, mas creem porque amam o Senhor, porque o que move, o que deve mover o nosso coração é o amor a Deus, não as promessas do Senhor, mas o amor de Deus para com a nossa vida. E mesmo, amados, mesmo que não houvesse céu, que a nossa vida limitasse a essa existência, morreu, acabou, mesmo que não houvesse um céu que nos aguarda, lugar maravilhoso, extraordinário, já valeria a pena servir o Senhor, estar com Cristo Jesus, para não receber nada, porque servir o Senhor é melhor do que servir a Satanás, com certeza. E nós precisamos entender que é o amor que deve mover o nosso coração. E nós somos provados dia a dia, porque somente aqueles que verdadeiramente amam a Deus hão de acessar a sua presença, Com Abraão foi assim, amados. Abraão amou a Deus acima de todas as coisas, e ele viu que as circunstâncias não eram favoráveis, que tudo era contrário ao bom senso. Eu não consigo ver nada, a lógica. Não tinha lógica. Meu Deus, o Senhor chamou-me com uma promessa, minha esposa é estéril. Passa-se os tempos, não veio a cura. Por que Deus não curou? Não veio a cura. E vai passando os tempos. E as coisas vão se fechando. E chega um ponto que não é mais possível reproduzir. Passou o tempo. Irmãos, Abraão esperou contra a esperança. Ele com 100 anos, Sara próximo disso. Não desistiram do Senhor. Não voltaram-se contra Deus. Mas foram até as últimas consequências, porque amaram o Senhor acima de todas as coisas. E quando nós observamos versículos 19 e 20, ouça com atenção. Versículos 19 e 20, Romanos capítulo 4. E sem enfraquecer na fé, ouça, e sem enfraquecer na fé. Oh, meu Deus, fé. Jesus. Você já notou que nós não temos nenhum tipo de problema e nós não temos uma fé firme no Senhor? Qual o teu problema? Está tudo indo muito bem para você? Está trabalhando, tem saúde, tem família. As coisas estão se encaixando, estão funcionando. Os dentes da engrenagem são todos encaixados. Só que não fica de pé, não consegue andar com o Senhor. Imagine Abraão se fosse observar por essa ótica, por esta perspectiva. Romanos capítulo 4, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Irmãos, eis aqui um homem que creu no Senhor. Eis um casal que confiou no Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Essa foi a visão do apóstolo Paulo com relação a Abraão. Ele viu que Abraão não enfraqueceu na fé, e realmente não enfraqueceu. Mas ele foi até as últimas consequências, até os últimos momentos. Não reclamou, não agiu contra o Senhor, não virou as costas contra Deus. Não, eles foram provados. Abraão já com 100 anos, e a Sara chegando próximo disso. Nós vemos, amados, que ali era o tempo do agir de Deus.
quando tudo parecia que não tinha mais solução, era o momento do agir de Deus. E sabemos que o Senhor, Ele providenciou que a Sara ficasse grávida, quando já não era possível. Que o Abraão gerasse, quando já não era possível. Deus faz dessa forma. O que cabe a nós é esperar contra a esperança. Se porventura, amados, a tua caminhada aponta para uma direção que você não consegue ver uma solução, que você não consegue ver uma esperança, que você não consegue ver o agir de Deus, apenas continue, apenas marche, apenas siga em frente, vá, não desista, não pare, ande, vá. Porque aquele que te fez a promessa não é homem para mentir. E no tempo certo, Ele há de mover de uma forma favorável, Irmãos, quando nós lemos a história de Abraão, nós somos, com certeza, alimentados. Nós somos sustentados. E isso nos dá força para seguirmos mais um pouco à frente, para andarmos mais um pouco. Isso nos dá forças para esperar o tempo de Deus, para confiar. Confie no tempo de Deus. Não desista. Siga. Se porventura Abraão, olhando para toda aquela situação que não se cumpria, para toda aquela situação aparentemente, Senhor, caótica, se ele houvesse desistido, o que seria das nossas vidas? Em todas as coisas, Deus tem um propósito. Mas vale ressaltar, irmãos, que Abraão viu Isaque nascer. Glórias a Deus por isso. Só que chegou mais uma vez o momento em que Deus coloca esse homem à prova. E o Senhor fala para Abraão: pega teu filho, leva ao monte Moriá e sacrifica a mim. Irmãos, o Senhor fez a promessa. Demorou só a misericórdia para acontecer, para vir à existência. E quando Isaque nasceu, já estava crescidinho, o Senhor pede a vida do Isaque. Mais uma prova. O que é que Abraão fez? Ele fez aquilo que nós fazemos. Senhor Deus, agora as coisas não acontecem. Quando aconteceu, agora é para destruir tudo. Mas Deus, você está errado, Deus. Não dá, não é assim. Não pode ser desse jeito. Deus, eu não te suporto. Olha, não dá para andar contigo. Nós fazemos mais ou menos assim. Só que Abraão não fez desta forma. Nós agimos assim, porque nós somos muito sábios. Nós sabemos da vontade de Deus nos seus pormenores. Abraão, certamente o seu coração ficou destroçado. Homem, humano, carne, certamente seu coração ficou destroçado. Sacrificar meu filho? Mas vamos lá. Irmãos, são os passos que fazem a diferença na vida do homem. Os passos. Abraão sempre deu passos para satisfazer Deus na sua vida, para manifestar a vontade do Senhor no dia a dia. Quando o Eterno o chamou, ele saiu da sua parentela, da sua terra, viajou muito, muito mesmo. Chegou a Canaã, ali se estabeleceu. Passa os anos, muitos anos. Nasce Isaque. E depois que Isaque nasce, mais um passo de fé. Sacrificar Isaque. Irmãos, façamos assim. Observemos aquilo que Deus tem pedido para as nossas vidas. Observemos a vontade do Senhor. Deixe-se mover pelo Espírito de Deus.
porque o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Amém? O Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. A partir do momento que nós cremos no mover do Senhor, no agir de Deus, nós vamos ver a grande graça do Todo-Poderoso, o grande cuidado do Senhor. Confiemos naquilo que o Senhor pode fazer. Amém? Prossigamos, amados. Mesmo que você não veja um horizonte plausível, espere. Espere contra a esperança, porque Deus está cuidando de você, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. E o resultado da fé de Abraão, todos sabemos? O resultado todos sabemos. Vemos que o Senhor enviou o cordeiro. Isaque não foi sacrificado. Vemos que Deus manifestou a sua glória sobre a vida daquele homem. E ali iniciava toda uma nova história, toda uma nova realidade. E nós podemos também sermos instrumentos do Senhor para que sejamos úteis. Nós podemos ser instrumentos do Senhor para que sejamos úteis, para que façamos a vontade do Eterno a cada instante, a cada minuto. Amém? Muitas das promessas de Deus a Abraão, ele não viu cumprir-se, quase todas. Mas ele creu, e o Senhor o honrou, e o Senhor manifestou a sua glória sobre a sua vida. Amém, igreja? Ô bênção! Confiemos, portanto, no Todo-Poderoso. E lembre-se, a esperança do crente, ela nunca morre. Dizem por aí que a esperança é a última que morre. A nossa esperança nunca morre, ela é eterna. Confie no Senhor, porque Deus não esqueceu de você. Seja exemplo de Abraão, seja íntimo de Deus, seja íntimo, e você há de ouvi-lo, você há de ouvi-lo, você há de ser abençoado de uma forma grandiosa. Amém? Prossigamos, portanto, nessa jornada em direção ao céu. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, Pai. Que Tu venhas trabalhar o nosso coração, enchendo-nos de fé, de esperança, de alegria, para que mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, possamos prosseguir, possamos andar. Que não venhamos, ó Deus, a pensar, nem mesmo a pensar em desistir, mas confiados em Ti, Senhor, que possamos esperar mesmo contra a esperança. Ó Deus, abençoe Teu povo, sustenta a Tua igreja. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1040.